Olá galera, vamos trabalhar muito para compreender tudo. Vamos estudar agora a altura de um triângulo. A altura de um triângulo, pessoal. É a parte aqui, esse segmento que parte de um vértice até o lado oposto desse vértice, né? Tá aqui, ó. Um ângulo e um vértice, até o lado oposto e forma com ele um ângulo reto. Tá aqui o ângulo reto, certo? Vai direitinho do ângulo do vértice até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Nós temos um ângulo aqui de 90 graus. Isso aqui é a altura. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que isso aqui seja um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo. Essa parte aqui, galera, é a altura. Vamos fazer de conta que isso aqui é um A, aqui é um B e aqui com certeza é um C. Aqui não ficou muito parecido com um A, não. Mas esse lado AB, isso aqui é a altura desse triângulo, com relação ao lado AB, certo? E qual seria a altura do triângulo com relação ao lado AC? Tinha que partir desse vértice aqui, né? Até fazer 90 graus com esse lado oposto. E do lado AC, e do lado, com relação a esse lado aqui, pessoal, aí tinha que partir do C, até fazer um ângulo de 90 graus aqui, que já está, né? Certo, pessoal? Então, a altura tem que partir do vértice, indo até o outro lado, formar um ângulo de 90 graus, certo? Existem situações, existem triângulos, por exemplo, esse aqui, né? Onde todas as alturas se cruzam no mesmo ponto, tá aqui, ó. Todas as alturas aqui estão trançadas, ela faz aqui uma espécie de asterisco, né? Quando elas fazem isso, quando essa situação acontece, esse ponto aqui onde elas se cruzam é chamado, pessoal, de ortocentro, certo? Ortocentro. Legal? Isso aqui é o ortocentro, quando as alturas se cruzam. Todos os triângulos têm 3 alturas, certo? Tá aqui AH, BH e CH. Essas aqui são as 3 alturas. Quando essas 3 alturas se encontram no mesmo ponto, esse ponto aonde essas alturas se encontram recebe o nome de ortocentro. Vamos para outro ponto aqui. A mediana de um triângulo, a mediana. O que é a mediana de um triângulo? É o segmento de reta que une um dos vértices ao ponto médio do lado oposto. Tá aqui, ó, o exemplo, AM, ó. Esse M aqui divide esse lado BC bem ao meio, tá aqui, ó, tá aqui marcando os 2 tracinhos aqui. Isso quer dizer que eles são congruentes, esses 2 lados aqui são congruentes. E ele sai aqui, essa reta M, sai lá do vértice A e vai até a metade do lado BC. Quando isso acontece, pessoal, essa reta é chamada de mediana, certo? Acontece algumas vezes, né, em que as 3 medianas de um triângulo se encontram. Vamos fazer de conta que essas 3 medianas aqui vão se encontrar. Tá aqui uma, né? Tá aqui o ponto médio, ela não se encontrou porque realmente não é aqui o meio, tá bom? Vamos fazer de conta que é, né? Fazer 3 aqui, 3 tracinhos. Aqui vai ser ponto M com relação a esse lado. E vamos partir para isso aqui, ó. Para cá, com relação a esse lado. Isso aqui também é o ponto médio com relação a esse lado. Tá aqui. Aí esse local aqui, ó, onde as 3 retas se encontram, onde as 3 medianas se encontram, é chamado de baricentro, certo? Baricentro. Legal? O baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo, certo? Esse é o ponto onde todos os pesos são normais, são iguais. Se você colocar ele na ponta de uma caneta, na ponta de uma agulha, esse triângulo vai ficar equilibrado, tá certo? Porque esse aqui é o ponto de equilíbrio de qualquer triângulo, tá certo? Isso aqui é o baricentro, que é o ponto de apoio, o ponto de encontro das 3 medianas desse triângulo. Tem mais? Tem, né? A bissetriz de um triângulo. O que é a bissetriz de um triângulo, galera? Vocês sabem o que significa isso? O que é a bissetriz? É o segmento que divide o ângulo do vértice ao meio e o liga ao lado oposto. Aqui,
não obrigatoriamente ele tem que formar ângulo de 90 graus. Quem tem que formar ângulo de 90 graus, aqui é outra coisa, é a altura. Nesse caso, a bissetriz ela tem que dividir o ângulo ao meio e partir até o ângulo oposto, até o lado oposto, tá certo? Tá bom assim? Todo triângulo também tem 3 bissetrizes. Olha só, essas bissetrizes aqui elas não estão batendo no mesmo ponto, né? Não estão se cruzando no mesmo ponto, certo? O importante aqui é que elas partam esse vértice, esse ângulo aqui ao meio, ó, tá bom? Nas duas metades, tá certo? Assim, dois ângulos congruentes, tá bom? E aqui, nós temos aqui o exemplo de quando as bissetrizes se cruzam, né? E elas estão se cruzando aqui no mesmo pontinho, tá certo? Esse ponto aqui, onde as bissetrizes se encontram, é chamado de incentro, certo? É chamado de incentro, o ponto onde as bissetrizes de um triângulo se encontram, tá certo? Então é isso, a bissetriz divide o ângulo ao meio e vai sair do vértice até o lado oposto, tá bom? Tem mais ainda alguma coisa para a gente conhecer aqui. Nós precisamos conhecer também a mediatriz de um triângulo, a mediatriz de um triângulo. O que é a mediatriz de um triângulo? É a reta perpendicular ao segmento de um triângulo. O que é uma reta perpendicular? É uma reta que forma 90 graus com a outra, né? Tá aqui, ó, essa retinha aqui, essa reta R, ela é perpendicular com o lado BC, ela forma 90 graus com o lado BC. Isso aqui não é necessariamente, né? Ela não precisa chegar até o ângulo. O importante é ela fazer 90 graus com esse lado, com o lado. Essa reta S aqui, que eu não sei como foi que eu escrevi esse S, mas tá legal, dá para ir, dá para a gente compreender. Essa reta aqui fez 90 graus, né, com o lado AC, certo? Então essa aqui é uma mediatriz. E essa reta T, ela fez 90 graus com o lado AB, certo? 90 graus aqui. Então, ela é perpendicular aqui. Essas retas aqui, quando formam 90 graus com o lado, elas são perpendiculares a esse lado, certo? Então, a reta perpendicular a determinado lado de um triângulo, ela é chamada de mediatriz. É a mediatriz, certo? E existe uma situação em que as mediatrizes se encontram em determinados triângulos. Por exemplo, como esse aqui, ó. As mediatrizes desse triângulo aqui, elas se tocaram, elas se cruzaram em determinado ponto. E esse ponto onde elas se encontram é chamado de circuncentro. Eu não vou falar agora sobre o que é o circuncentro, porque vai ter um momento certo para isso, viu, pessoal? Mas vocês já vão guardando essa palavra, circuncentro, que é muito importante mais tarde, a decorrer do ano letivo, a gente vai falar muito sobre isso aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Estudem bastante isso, guardem muito bem, treinem para vocês ficarem craques nisso. Boa sorte para todos.